Boa noite a todos. Privilégio estar aqui mais esta noite. Hoje sugerimos mudar um pouco o molde dos estudos nesta noite, excepcionalmente, para permitir que aqueles que têm vontade possam participar, tirando as suas dúvidas com a espiritualidade, né? Lembrando que aqueles que não querem participar, não querem perguntar, fiquem tranquilos, não serão acionados. Nós entendemos a timidez, né, de alguns de vocês. Fiquem tranquilos. Nós também podemos ler os pensamentos, então fiquem bastante relaxados em relação a toda essa pergunta, né? Então, vou dar aos irmãos a oportunidade de perguntar sobre os temas que desejam saber, né, sobre os temas filosóficos, científicos, da humanidade, e assim teremos um debate sobre essas questões. Boa noite, meu irmão. O irmão poderia falar um pouco sobre o que é sorte e o que é azar numa vida na Terra? Interessante, né? Falar sobre sorte e azar. O que é sorte e o que é azar segundo a religião? Sorte e azar, segundo a religião, são duas questões características inexistentes. Ao contrário daquilo que nós temos na visão terrena, na visão do dia a dia, na visão cultural, a sorte nada mais é do que o fruto do meu esforço, ou pretérito ou atual, que consequentemente, ou finalmente, deram certo. Então, quando eu tenho sorte em determinada circunstância, esta sorte ela é oriunda ou do meu pretérito, de algo que eu fiz de bom em vidas anteriores e agora estou colhendo fruto, ou do meu presente. Entretanto, não há sorte sem esforço. Para qualquer ação que aparenta ter sorte, existe um longo trajeto, um longo caminho para chegar até essa denominação. Porque se houvesse, de fato, a sorte e o azar, Deus seria injusto. Aonde estaria a justiça de Deus para dar a alguns benefícios pela casualidade? Como Deus poderia, de forma aleatória, permitir que alguns pudessem, por exemplo, ter uma trajetória um pouco mais fácil e outros uma trajetória mais difícil? E para o azar é a mesma coisa, só que ao contrário. Não existe azar. Existe o fruto da colheita do plantio. Aquilo que aparenta ser o azar, ou foi plantado nesta encarnação pela minha falta de esforço, ou foi plantado em encarnações anteriores, que hoje eu expio ou provaciono. Então, a sorte e o azar, de fato, elas não existem. Por pior que seja o cenário em que você vive atualmente, você está vivenciando exatamente aquilo que fez por merecer. Respondeu a sua pergunta? Sim, muito obrigado, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Meu irmão, diz uma coisa. Entre a sorte e o azar, também não está nas escolhas antes da reencarnação, na preparação da reencarnação? Porque existem muitas pessoas que, sem muito esforço, conseguem fortunas, e outros, com muito esforço, não conseguem. Como explicar isso? É o que eu acabei de dizer. Com o fruto do seu esforço, ou pretérito ou atual, você conquista o seu merecimento. Algumas pessoas, aparentemente, têm mais sorte ao alcançar os seus objetivos. Mas o que é essa sorte? Essa sorte nada mais é do que um esforço acumulado, ou nessa ou em outras encarnações. Lembrando que a sorte também é algo extremamente relativo, mesmo culturalmente. O que é bom para alguns é terrível para outros. Se você pegar os objetivos de cada ser, perceberá que o objetivo de cada um está aonde ele não possui. Aqueles que têm dinheiro gostariam de ter saúde. Os que têm saúde gostariam de ter dinheiro. Os que têm dinheiro e saúde gostariam de ter paz. Os que têm dinheiro, saúde e paz gostariam de ter liberdade. O homem é um ser em constante descontentamento, que busca, através das ausências daquilo que ele não possui,
a pseudo-felicidade que habitará no seu interior. Entretanto, feliz é o homem que encontra a felicidade nos momentos em que vive. Não espera o amanhã e não lamenta pelo ontem, pois você não terá duas oportunidades na mesma encarnação para ter essa mesma experiência. Eu digo que sábio é o homem que gasta a sua fortuna com experiências. As experiências não são coisas. Jamais serão retiradas de você. A experiência pode ser uma leitura aprofundada, uma viagem maravilhosa, uma visita aos familiares. Experiências é aquilo que o dinheiro é incapaz de comprar, mas que será acumulado em minha existência como memórias, mesmo após o meu desencarne. Pois não? Meu irmão, gostaria que falasse um pouco sobre fatalidade. No seu conceito, apenas para eu poder direcionar o estudo de acordo com a sua pergunta. No seu conceito, fatalidade é algo que acontece de forma aleatória, sem que ninguém ocasione para o mal? Seria algo assim? Algum acontecimento inesperado. Usa-se o termo fatalidade. Foi uma fatalidade. Muito bem. Fatalidade, assim como a sorte e o azar, ela não existe. A fatalidade, que aparentemente parece não ter uma explicação lógica nessa existência, tem nas anteriores. E muitas vezes tem a explicação lógica na própria existência. Vou dar alguns exemplos. Um homem está dirigindo e sofre um acidente, né? E chamamos isso de fatalidade. Foi uma fatalidade, ninguém esperava o desencarne. Vou fazer algumas perguntas. Este homem estava devidamente descansado? Ele transitava na velocidade da rodovia? Ele estava completamente atento ou estava atento a um celular? Os seus pensamentos e foco estavam na pista ou estavam em outro lugar? Se todas essas respostas forem positivas em prol da segurança desta transição, aí sim poderemos chamar de algo que ele está espiando de vidas anteriores. Agora, se alguma dessas respostas direcionarem ao homem algo que ele poderia ter feito para evitar aquele determinado acidente, então, este homem, na verdade, ocasionou, ou facilitou, ou proporcionou a oportunidade para que essa fatalidade, que na verdade não existe, pudesse acontecer. Então, chamamos de fatalidade a consequência dos nossos próprios atos, ou pretéritos ou atuais. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Muito boa a participação. Irmão, qual seria a melhor forma, nos tempos atuais, de promover o autoconhecimento? Você não promove aquilo que você não possui. E como possuí-lo? Você não possui aquilo que você não se esforça para possuir. A promoção de algo internamente depende apenas de nós. Não há variáveis. A promoção de algo externamente é fruto do nosso exemplo. Quando dizemos que o exemplo não é a melhor forma de ensinar e sim a única, estamos entendendo que as pessoas fazem aquilo que elas veem nós fazendo. Elas não fazem aquilo que nós falamos para que elas façam. Desde uma criança totalmente influenciável até adultos com personalidade formada. E eu posso provar isso. Quer algumas provas? O nosso corpo e a nossa mente estão capacitados para copiar ações. Se você, por exemplo, chegar na porta de um banco e tiverem 100 pessoas em uma fila, você tende a ir em último lugar desta fila, sem nem sequer perguntar para que ela serve. A maioria das pessoas fazem as coisas de forma automática. E ao ver os outros fazendo, repete este ato. Este é o poder da influência através do exemplo. Faça um teste.
Esteja, por exemplo, sentado em um consultório médico, isso já houveram testes assim na Terra. E peça para alguém levantar e erguer a mão, e o outro levantar e erguer a mão. Quando 5 pessoas fizerem isso, aquele que nem sabe o que está acontecendo terá a mesma atitude, porque nós somos seres individuais que vivemos na socialização. E esta cópia de ação nada mais é do que exercer aquilo que o exemplo me demonstrou, e fará com que eu faça a mesma coisa, mesmo sem entender por quê. Então, o autoconhecimento, ele deve ser encontrado através do esforço, e há um esforço muito grande dentro de mim, para que eu possa, de forma despida, de forma não orgulhosa, de forma não egoísta, de forma completa, conhecer quais são as falhas que eu devo aprimorar, quais são as qualidades que eu já adquiri, como eu devo unificar as questões que eu ainda preciso lapidar dentro de mim, para aí sim, quando eu estiver praticando melhor, poder ser o exemplo e promover nas outras pessoas. E por que temos tanta tendência de cair nas nossas conveniências? Parece, às vezes, se dá a impressão do medo do próprio desprazer de se ver. Para fortalecer o corpo físico, você não precisa fazer exercício, fazê-lo sofrer organicamente. O que é uma academia, por exemplo? O que é uma musculação? É você destruir as fibras para que elas se reconstituam de forma mais forte, de forma maior. Então, quando você faz um exercício, você rompe as fibras musculares e aí na hora da cicatrização ela cresce. Você acha que mentalmente é diferente? Acredito que não. Então, já que dói, eu tendo a ir para o lugar mais confortável, que é a minha conveniência. A conveniência é a realidade que eu promovi para mim mesmo. A conveniência é o cenário, o mundo que eu criei para eu poder existir e coexistir comigo mesmo. O ser pensa através da conveniência, porque a realidade é insuportável. E para enfrentar essa situação insuportável é admitir a nossa pequenez e ter humildade suficiente de ver os seus defeitos? Um pouco mais profundo que isso. A humildade para enxergar os seus defeitos é o primeiro passo. O esforço para modificá-los é o segundo. A persistência para mantê-los modificados é o terceiro. Da mesma forma que uma pessoa deixa de ter um vício, está uma semana sem beber, um mês sem beber, um ano sem beber, ela terá que se esforçar pelo resto dos seus dias para que não retorne a beber, pois o vício está latente. No momento em que ela tiver contato com o álcool ou sucumbir, no momento que ela, através de uma adversidade, buscar o álcool, ela retornará ao seu vício. A mente não é diferente. Eu tendo o tempo todo a partir para as minhas conveniências. Preciso combatê-las e entender que aquilo que eu gostaria que fosse não necessariamente é. Isso é muito difícil. É muito fácil olhar para os meus familiares, para os meus inimigos, para as pessoas de convívio e apontar defeitos, críticas, enxergar o pior lado de cada um. Difícil é olhar para si mesmo. E se você reparar, o espelho está muito mais próximo do que a paisagem. Sim, com certeza, porque normalmente aquilo que nós não gostamos no outro é aquilo que nós não gostamos em nós mesmos. Então, dentro dessa sua explicação, seria o mesmo exemplo que você deu da fila, que nós tendemos a entrar na fila pelo exemplo do outro, é começar também a entrar na fila certa, né? Não ceder a entrar nas filas erradas por nossas conveniências. Sabedoria é você entender por que existe aquela fila, procurar saber qual fila que você gostaria de estar, e aí sim, decidindo a fila que você quer estar, respeitar e esperar a sua vez. Perfeito, muito obrigada. Temos que tirar a mente do piloto automático. Ela encontra-se no piloto automático, justamente levando nós para o menor sofrimento. Quando buscamos tirá-la deste aspecto e a levamos para o refletir, para o pensar, nos tornamos menos materiais e menos materializados. Nos tornamos mais questionadores,
mas temos que ter um cuidado muito grande para não perdermos a nossa fé, para não acharmos que tudo está na explicação mental e esquecermos que tem um Deus que gere tudo isso. Boa noite, irmão. Conheça-te a ti mesmo, autoconhecimento. Seria essa a chave para encontrar a liberdade plena e, consequentemente, a felicidade plena? A palavra plena não existe neste mundo. Encontrar os momentos de liberdade, os momentos de felicidade pode ser, mas a frase está incompleta. Não é conheça-te a ti mesmo, é conheça-te a ti mesmo, aceite-te a ti mesmo, modifique a ti mesmo, né? Existe 3, 4 necessidades e não apenas uma. Nós precisamos entender que apenas se conhecer é entender aonde estão as suas limitações. Entretanto, não explorar esses limites não te tira do lugar. É a mesma coisa que você encontrar a porta de uma casa aberta e não sair. Que significa que nem todas as respostas estão dentro de nós mesmos. O problema nunca esteve em relação às respostas. Nem todas as perguntas estão dentro de nós. Obrigada. E quando falamos isso, gostaria que vocês entendessem o nível de profundidade dessa reflexão. Para ter uma resposta, tem que perguntar de forma correta. A resposta é fruto da qualidade da minha pergunta. Se eu não questiono a minha própria existência da forma correta, como eu espero ter a resposta daquilo que eu preciso? A pergunta também é conveniente. A resposta será complacente. Irmão, tem uma pergunta sobre o pensamento. É muito difícil da gente controlar o nosso pensamento, ainda que cheio das nossas mazelas aqui da Terra. Na sua opinião, qual a melhor relação para o pensamento, para que a gente possa manter um equilíbrio melhor? Primeiro ponto é que antes de querer controlar o nosso pensamento, nós temos que parar de querer controlar o dos outros. O ser humano tem o péssimo hábito de o tempo todo tentar modificar a forma dos outros pensarem, agirem e serem. Estar fora de mim é algo que eu devo promover a aceitação. Tudo aquilo que está fora do meu controle, eu não devo modificar através da imposição. Eu devo modificar através do exemplo. E aí sim, no momento em que eu parei de tentar controlar o pensamento do outro, eu passo a olhar para o meu. Porque eu não tenho energia suficiente para cuidar dos dois. Eu tenho uma vida para cuidar. Como eu conseguirei cuidar de várias? A minha capacidade é cuidar da própria. E quando eu digo da própria, eu incluo familiares, filhos, netos e assim sucessivamente. A lei do retorno, ela nada mais é, neste aspecto, de aquilo que eu faço para o mundo me devolve. Aquilo que eu penso do mundo, o mundo pensa de mim. Então eu preciso trabalhar a tendência que eu tenho de adaptar o meu pensamento, ou atrelar o meu pensamento à mudança do outro. Quando eu olho internamente para aquilo que está dentro, a opinião e o pensamento do outro deixam de me pertencer, deixam de importar. E eu passo a ser mais feliz, porque não é sobre o que o outro faz, é sobre como eu recebo o que o outro faz. Nesse instante, quando eu atinjo isso, geralmente num mundo feliz, quando eu atinjo este aspecto da minha mente, eu começo a perceber que a felicidade não depende do que o mundo me proporciona. Não depende do que os outros fazem. Não depende da forma que eu sou tratado, mas depende da forma que eu trato a mim mesmo. E nesse caso, o julgamento segue o mesmo caminho também. O julgamento serve o mesmo caminho, só que o julgamento tem uma linha tênue entre perceber aquilo que está acontecendo e punir aquilo que está acontecendo. Eu tenho o direito de perceber, de modificar, mas não de punir. E quando eu chego a esta conclusão, eu paro de autopunição e autoflagelo e passo a fazer autoconstrução. Isso é muito melhor. Porque punir é você criticar aquele que ateou fogo em uma floresta no momento que ela já encontra-se em cinzas. Autoconstruir é fazê-lo plantar as árvores novamente.
Entendeu a analogia? Quando eu autoconstruo, eu faço com que a pessoa entenda que aquele incêndio foi um equívoco e perceba dentro de si a importância de vê-la verde novamente. Nesse caso, reconstruir. E a reconstrução não é apenas externa, ela é principalmente interna. E não é sobre florestas que estamos falando, né? Luiz? Boa noite, irmão, boa noite a todos. A Gênese tem as predições do Evangelho. Considerando que o Evangelho seria a narração da passagem de Jesus, né, descrita pelos 4 evangelistas, então todas essas predições eu acredito que sejam lá tiradas do Evangelho, são da época de 2000 anos atrás. Aí o que eu queria perguntar é assim, dizer que o nosso planeta ainda está longe, né? Comprovadamente longe de ser um planeta de regeneração, seria uma predição dos tempos modernos? Não. Seria uma conclusão óbvia, baseada na minha análise e raciocínio diante daquilo que eu vejo, sinto e ouço. O Evangelho é muito mais do que o relato dos passos de Jesus. O Evangelho é a visão de homens que não apenas seguiram os seus passos, como transformaram as suas próprias vidas. O Evangelho, portanto, é um testemunho prático daquilo que eles aprenderam na teoria. É algo incrível. Por isso que ele é tão válido. É diferente você ouvir a história sobre alguém que venceu na vida, ou ouvir a minha história sobre quando eu venci na vida. Então, o Evangelho, ele traz essa unificação entre as duas questões. Agora, quando tratamos sobre a evolução humana, para o mundo de provas, de provas e expiações para a regeneração, não acreditar que isso está próximo ainda é uma reflexão óbvia, racional, completamente científica, né, em todos os aspectos, né? Não estamos perto da sanidade física, orgânica, mental e nem espiritual. E a regeneração traz consigo essas características. Então não é uma predição, é uma conclusão baseada em um raciocínio. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Irmão Miguel? Boa noite, irmão, boa noite a todos. A minha pergunta é sobre a Bíblia. O irmão acha que nós devemos entender a Bíblia como um livro, ou como um livro sagrado, ou como um livro sagrado dos cristãos? Qual é a sua opinião? Eu vejo que a Bíblia tem que se considerar quando ela for escrita. Santo Agostinho ele existiu depois da escrita da Bíblia em 325 do Concílio de Nicéia. Nesse Concílio de Nicéia, quem escreveu a Bíblia, quem copiou ela foi um frei que era escritor. Bom, o que aconteceu? Isso foi copiado da Vulgata. Era um livro que foi usado para fazer a Bíblia. Eu vejo assim que a Bíblia é um livro, concordo, é um livro. Agora, é um livro sagrado, se foi alterado, já não é sagrado, já não é de Deus. Ou um livro sagrado dos cristãos. É uma pergunta simples que merece uma resposta complexa. Um livro podem ser apenas palavras escritas, pode ser a teoria da minha mudança, pode ser o relato da minha mudança, ou pode ser tudo isso junto. O fator sagrado, o que consagra algo, não é o que está escrito, mas o que eu faço com o que está escrito. Vamos entender que um livro
sem ser a Bíblia, pode ser considerado sagrado se ele promover dentro de mim uma mudança de fato. Portanto, consagrar a Bíblia seria acreditar nos talismãs, acreditar que páginas e escritas têm o poder de fazer algo com alguém. E não tem. O que tem o poder de fazer algo com alguém é o que eu faço com essas palavras. E nesse aspecto, precisamos valorizar a Bíblia. Ela tem feito mudanças em milhares, bilhares de pessoas há muitos anos. Portanto, ela foi sagrada para aqueles que souberam utilizá-la. Ela não é sagrada em cima de uma mesa. Da mesma forma que uma arma não tem perigo se ela não for usada. Da mesma forma que um alimento não mata a fome se não for consumido. Da mesma forma que um copo d'água não mata a sede se você não tomar. Obrigado, irmão. Meu irmão, no meu caso, na minha vida, eu levei muito tempo para entender um pouco mais e procurar me aprofundar na doutrina, me aproximar mais de Deus. Existe alguma coisa que eu posso fazer para tentar abreviar isso na existência do meu filho e do meu neto? Outra pergunta simples que requer uma resposta um pouco mais completa. Entendo que você sente uma espécie de frustração por, de forma tardia, ter encontrado as respostas ou as perguntas corretas para a sua existência e gostaria que aqueles que estão vindo não tenham a mesma atitude, né? Bom, para o neto é mais fácil, né? Porque ele está como um papel em branco, limpo de qualquer perspectiva diferente da sua existência. Para o filho é um pouco mais difícil, porque o que você demonstra durante tantos anos é absorvido pela existência atual. Entretanto, em ambos é possível, se você conseguir demonstrar a mudança e a positividade dessa mudança dentro de si, eles serão atraídos pelo exemplo. O exemplo é bastante importante, não apenas na propagação de qualquer obra, como na credibilização de segui-la ou não. Obrigado, meu irmão. Irmão, seguindo na mesma linha da pergunta do irmão Paulo, percebe-se na grande maioria dos jovens que parece que eles têm medo ou vergonha de citar o nome de Deus. Por que isso acontece ultimamente? As pessoas erroneamente acreditam que crer em Deus é renegar a ciência. As pessoas, de forma equívoca, muitas delas, pensam que eu devo escolher entre Deus e a ciência. Existe também a preocupação com a opinião alheia, aquilo que nós havíamos dito. Deus pode habitar dentro de mim, mas eu tenho que respeitar a verdade do outro, como se a única verdade existente não fosse Deus. Só que quando eu respeito a verdade do outro, eu coloco dentro de mim a oportunidade de que existe uma verdade sem ser Deus. Portanto, negar a Deus não é apenas a quebra de uma lei, é também perceber de verdade que você não acredita nele. Irmão, como está hoje o nosso mundo, no seu campo de evolução, nas suas ideias, nos seus comportamentos? O que você possa analisar nesse sentido? Acho que você que vive este mundo de forma mais intensa poderia responder. Como você acha que ele está? Eu creio que, apesar das dificuldades, né, de pensamento, de ideias, ainda segue um campo evolutivo. Mais devagar, mas está seguindo um caminho. Ok, você acaba de falar sobre o seu mundo. Vamos ouvir o mundo dos outros? E você? Às vezes o mundo me assusta. E eu olho, eu busco as respostas, mas me sinto impotente. E, apesar dessa impotência, eu busco me movimentar para fazer o melhor. Pausa. Vamos fazendo um trabalho de análise rapidinho das suas falas. Você se sente impotente, mas você gostaria de ter poder do quê? De fazer algo melhor no mundo, de poder fazer algo que realmente tornasse o mundo melhor. Ok.
E você acha que você é capaz de tornar o mundo melhor sem tornar a si mesma melhor? Não. Então já tem a resposta. Não precisa mais se sentir impotente. Pode se sentir, às vezes, preguiçosa, mas impotente não. Obrigada. E o seu mundo? Eu oscilo um pouco, meu irmão. Às vezes eu sou mais otimista, às vezes eu sou talvez mais realista. Vejo passos de evolução, se compararmos a, por exemplo, a época que eu nasci até hoje. Vejo evolução, tratamento dos animais, o papel da mulher, respeito maior ao ser humano, mas falta muito, nós temos que caminhar muito. E como o irmão falou, o exemplo é fundamental. Eu acho interessante, enquanto nós tratarmos e falarmos do passado, né, como se o que nós vivemos hoje fosse melhor do que aquilo que nós vivemos há 50 anos atrás, nós estaremos entendendo, ou melhor, estaremos deixando de entender que quem mudou fomos nós e não o mundo. O mundo continua o mesmo. O que mudou foi a nossa visão. Será que a forma da mulher ser tratada melhorou, ou a forma de você enxergar como a mulher deveria ser tratada melhorou? Interessante isso, né? Mas, por exemplo, o fato por exemplo, a moral ter sido incorporada em algumas leis, que elas passam a ser mais observadas em mais países, não deixa de ser uma evolução, né? O que é a moral? A moral é a combinação de diversos pensamentos de uma sociedade pensando da mesma forma e modificando as suas leis de acordo com isso. Outras pessoas tiveram essa mesma sensação sua. E entenderam que a mulher deveria, de fato, ter o lugar que ela sempre teve por direito. Mas a mulher continua, em alguns lugares, sendo maltratada. Essas pessoas destes lugares não atingiram ainda esse patamar. Teremos a verdadeira modificação quando esse tema nem vier mais à mesa. Quando homem, mulher e qualquer outra questão seja tratado com a mesma igualdade. Que todas as etnias sejam enxergadas com a mesma igualdade, que não tenha o pretexto de eu precisar defender. Defender do quê? Se é igual, por que eu preciso defender? Eis a reflexão. É um pouco difícil para mim falar sobre o mundo, irmão, porque eu já tive diversos momentos de ver o mundo de forma positiva, mas, como o Paulo falou, mais positiva, mais negativa. Mas, no final das contas, eu sei que qualquer ponto de vista que eu der, eu estou falando muito mais de mim mesma do que do mundo. É interessante, né? Nós vimos 4 opiniões, vimos e ouvimos. 4 opiniões. Ver e ouvir não é a mesma coisa. As pessoas falam e fazem coisas diferentes do que falam, né? Nós vimos e ouvimos 4 opiniões e ambos moram no mesmo mundo. Responda, Rui. Eu tenho uma frase que sempre ela me intriga muito. Eu gostaria de saber se você poderia me explicar ela com mais profundidade, que ela vem já há muito tempo, que é: só sei que nada sei. É algo bastante profundo, né? Quando entramos em Sócrates, precisamos entender de uma genialidade de pensamento, tanto nos arredores quanto internos, de alta profundidade. Eu só sei que nada sei é, primeiro, o ápice da sabedoria humana diante da humildade expressa neste conteúdo. Quando eu chego à conclusão que a única coisa que eu sei na existência é não saber absolutamente nada, eu chego à conclusão que eu não sei nada e que tudo eu posso aprender. E se eu posso aprender, eu me abro ao conhecimento. Portanto, se eu ainda não sei, gostaria de saber. Portanto, um dia saberei. Estou dando uma das perspectivas. Quando eu falo que eu só sei que nada sei, eu também falo que aquilo que eu vivenciei não foi o suficiente para atingir aquilo que eu gostaria de alcançar. Portanto, eu não limito o meu aprendizado, eu não limito o meu crescimento, eu não limito o meu desenvolvimento. Eu deixo em aberto a oportunidade de saber mais.
Porque aí me levou até, porque como a verdade absoluta é de Deus, nós não a detemos, então ficamos sempre abertos a esse conhecimento. Jamais deteremos. A busca pela verdade jamais é a verdade conquistada. Sempre será a busca. Eu busco Deus. Deus me guia, Deus me criou, e eu busco Deus. Eternamente. Entenda o seguinte: a causa jamais poderá ser o efeito. Meu irmão, aproveitando as perguntas, né? Eu gostaria de que você nos explicasse um pouco a respeito do tempo. Nós sabemos que o nosso tempo aqui é uma coisa, né, determinada. Nós vamos viver tanto tempo, nós temos um tempo 24 horas, 48 horas, nós conseguimos fazer essa relação. E na espiritualidade ou na raticidade, como que é esse tempo? Você acha que você consegue fazer a relação do tempo na Terra? A relação do tempo da Terra que nós colocamos é as distâncias de rotação da Terra. Isso dá para ser mensurado, mas como vamos mensurar isso na espiritualidade? Isso é muito vago. Quando nós falamos de tempo, nós nos esquecemos que o principal fator relacionado ao tempo é a importância que eu dou aos momentos vivenciados. 1 hora de alegria é pouco. 1 minuto de sofrimento é muito. O tempo ele é relativo à importância que eu dou a ele. Tem dias, por exemplo, que em 1 hora de trabalho você produz absolutamente. Tem dias que em 10 horas de trabalho você não produz absolutamente nada. Portanto, o tempo não é sobre quantas rotações nós temos, mas sim o que nós fazemos com essas rotações. O tempo é bastante complexo. Na erraticidade, da mesma forma. Muda as frequências por conta do conhecimento que eu tenho, por estar despido de um corpo material, mas o tempo é a forma que você o aproveita. E muitas vezes nós projetamos no outro a frustração de não termos aproveitado o tempo. Nós sentimos uma angústia, uma dor em nossos corações, e não entendemos por que ela vem, e muitas vezes esta dor tem origem em ter deixado, negligenciado o tempo que eu tive para aproveitar. E já ser tarde, pois viver o tempo pretérito é impossível. Você vive apenas o momento. Portanto, o tempo também não é sobre passado e nem futuro. O tempo é agora. Irmão, ainda sobre a questão do tempo, é muito comum ouvirmos cada vez mais as pessoas falando, o tempo está passando cada vez mais rápido. Isso seria realmente uma questão mais mental ou tem algo de universo aproximando-se ao que os cientistas chamam de buraco negro ou algo do tipo? Se eu perguntar, por exemplo, quanto tempo tem o nosso estudo? Você vai dizer 1 hora. Outros dirão 44 minutos. Outros dirão 16, que é o que falta. Você entendeu a relatividade do tempo? O tempo não está sobre como você encara apenas a sua forma de ver e de passar. O tempo está sobre a combinação que todos têm referente à mesma situação. Por exemplo, um aluno sente-se entediado, às vezes, em uma aula de 1 hora. Outros gostariam que esta aula tivesse 2 horas, mas em outra aula, o tempo voa para ele. Percebeu que o tempo está ligado à vontade e ao interesse? Portanto, o tempo também está entrelaçado com o livre-arbítrio. O tempo está entrelaçado com o esforço. O tempo está entrelaçado com a vontade. Vocês conseguem entender todas essas questões pairando sobre a dificuldade da pergunta do irmão? Agora, o melhor conceito de tempo é aproveite o seu tempo. Aproveite o seu tempo. Pois o agora jamais existirá. Amanhã talvez tenha outro estudo,
mas não o mesmo. Pois não. O irmão poderia nos dizer se na quinta dimensão existe tempo e espaço? Olha, o dia que conseguirem compreender a própria dimensão, falaremos das demais, né? Existe uma dificuldade muito grande em dimensionar outras dimensões e tempo e espaço, se na verdade a teoria da relatividade, por exemplo, ela ainda não foi nem compreendida por todos do orbe, aliás, por uma pequena parte, né? Por exemplo, quando vocês não conseguiram entender, por exemplo, muitos de vocês, que um planeta no espaço, na relação do espaço e tempo, ele curva, ele movimenta aquele espaço, como se fosse uma bola em uma folha de papel. E por curvar esse espaço, ele desvia, por exemplo, tudo aquilo que passa em seu caminho. Então, é altamente complexo aquilo que Einstein trouxe à Terra e depois a forma com que comprovaram as suas teorias, né? Então, é altamente complexo, mas poder entender isso mostra que o tempo ele faz parte do universo. Né? O tempo, ele, apesar de não ser material, ele pode ser comprovado, ele existe. E ele é infinito. Mas Deus é infinito. Interessante, não? Existe como voltar no tempo? Em suas lembranças e memórias, sim. Na efetividade do ato, jamais. Voltar em suas lembranças e memórias é você assistir um filme do que aconteceu. Entretanto, você não pode mudar o que aconteceu no filme. É como vocês viam no famoso efeito borboleta, né? Basicamente, você pode retroceder ao passado, mas não poderá mudar aquilo que aconteceu. Porque se pudesse, seria pior. Irmão, vou continuar na filosofia. Por gentileza, se possível, me explicar as 3 metamorfoses do espírito, citada por Nietzsche. Você se refere ao camelo, ao leão e à criança? Isso, essa mesmo. Não, tem a visão de Nietzsche e tem a minha, são diferentes, né? Por Nietzsche, né? O ser humano passa por 3 principais metamorfoses, né? Camelo, ele demonstra a sua força, o seu trabalho, a sua capacidade, a sua resistência. O camelo, entretanto, curva-se, né? Para que montem nele, é um ser mais subordinado, ele não tem a opinião e a decisão própria. Na fase de leão, o ser humano já tem a capacidade de buscar os seus próprios objetivos, ter autonomia, já é mais confiante, mais orgulhoso de suas ações, busca, procura e tem um certo controle sobre os outros e os que estão ao seu redor, mas perde-se o controle de si mesmo, pela agressividade, pelos seus impulsos principais. E a criança entra na última etapa, né, do ser, onde ele, através da sua imaginação, do seu pensamento e da sua pureza, consegue criar um mundo que assim desejar, da forma que quiser, e sem machucar ou magoar ninguém, porque sempre é uma criança, então não possui as capacidades da malícia. Na minha visão, são 300 bilhões de metamorfoses que nós passamos na nossa vida, e não são esses 2 animais e a criança que poderiam explicar. Obrigada. Pois não? Mas isto não depende da transcendência dele querer? Tudo depende da vontade. Absolutamente tudo. Não há nada que você seja ou venha a ser que não dependa da sua própria vontade. Você tem o livre-arbítrio de agir, de ser, de pensar. Portanto, se não tem vontade, apenas não será. Meu irmão, o que precisamos ter? Agora eu vou mudar um pouco a pergunta. O que precisamos ter para ter a autocura? Fé. 2 letras, porém, muito difíceis de ser conquistadas, né?
Acreditando nisso, você vai deixar mais difícil ainda. Pois é, mas esse é o caminho nosso, né? Não temos como fugir dele. Como ter fé se eu não tenho fé de conquistar a fé? Este é o primeiro caminho, né, meu irmão? Eu preciso acreditar que é possível, depois me esforçar para que realmente seja. Então, este é o caminho, né? A fé não é algo que desce naturalmente através de provas ou através de conquistas. A fé é uma luta diária que devemos travar conosco mesmo, combatendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa ignorância em alguns momentos acreditar que somos autossuficientes e que não dependemos de nada e nem de ninguém para existir e existir bem. Pois não? O irmão saberia nos dizer se a cura existe ou só existe a autocura? Os outros também se curam. Não é apenas você. Autocura trata-se sobre você. Cura trata-se sobre os outros. A cura existe. Agora, quem cura não é a pergunta certa. A pergunta certa é o que cura. O que cura é a fé. Não se esqueçam das palavras de Jesus, né? Importantes. A tua fé te curou. Jesus, em momento algum, disse que eu te curei, ou Paulo te curou, nem Deus, ele falou que te curou, ele falou, a fé te curou. Porque a fé nada mais é do que uma ferramenta de Deus para promover questões importantes para a nossa continuidade física, mental ou espiritual, que somos capazes de promover através do nosso próprio esforço, do nosso equilíbrio, da administração do nosso orgulho e do despertar da nossa humildade. Irmão, como que a gente pode ser um pouco mais eficaz em auxiliar na propagação do espiritismo? Da mesma forma que você fez a pergunta do filho e do neto, a resposta é a mesma, né? A única forma de ser eficaz na propagação do espiritismo é ser eficaz na construção do próprio espírito, né? Não vamos esquecer que o exemplo, ele contagia em diversos aspectos, energéticos, mentais, culturais, físicos. O exemplo, ele tem um poder incrível, desde que genuíno. Interessante essa discussão, né? Existe exemplo não genuíno? Aquele que a pessoa faz por conveniência para convencer os outros aquilo que ela não convenceu a si mesma? Fingimento. O fingimento não convence. A verdade convence. Porque o fingimento não pode ser sustentado por muito tempo. A verdade é absoluta e imutável. Seria a derrubada das máscaras da conveniência para assumir de fato aquilo que é verdadeiro? Um pouco mais simples. Limpar o espelho. Obrigada. Pois não, irmão? Volto novamente à pergunta da cura. Muitos buscam a cura no espiritismo, tá? Mas a parte da espiritualidade é feita, e a parte dele? Porque nada muda se não houver a mudança, a reforma íntima e assim por diante. Lembra da frase de Hipócrates, Miguel? Lembra ou não lembra? Quem lembra pode falar, por favor. Não, mas Antes quando ele disso. disse que quando você vai curar alguém, tem que perguntar primeiro se ele quer ser curado, ou nada há de permanecer a não ser a mudança. Bruna? Antes de curar o paciente, pergunte-o se ele está disposto a abrir mão daquilo que está o adoecendo. Perfeito. Então, é basicamente isso. A cura, Miguel, ela é temporária ou definitiva, a depender do quanto eu me esforço para que ela seja, né? Vamos entender que desde o nosso nascimento até o nosso óbito, o nosso corpo está regenerando-se o tempo todo. A nossa mente também. Você o tempo todo está trocando células. As células estão morrendo e as células estão renascendo.
O ser humano adulto saudável, em 4 ou 5 meses, trocou o seu organismo praticamente todo. É um novo organismo. O que adoece e envelhece é as suas capacidades de produção, que são comprometidas, tudo aquilo que é natural no nosso envelhecimento, ou os maus hábitos. Entretanto, somos capazes de regenerar na mente da mesma forma. Quando, então, mantemos os nossos vícios, as nossas maldades, os nossos pensamentos negativos, tiramos a capacidade do nosso corpo e da nossa mente de autocurar-se. Bom, eu acredito que foi um estudo bastante produtivo, a nossa hora voou. Gostaria de agradecer imensuravelmente a participação de todos os irmãos. Não apenas contribuiu para o estudo, como principalmente para o meu aprendizado. Foi muito bom aprender com vocês. Que Deus possa ampará-los e permitir que vocês tenham uma semana muito boa. Fiquem com Deus. Muito obrigado.